Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Professores, o podcast da APROABC. Aqui, a gente se dedica a debater educação pública com profundidade e muito carinho. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em dois temas importantíssimos. IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e como o Plano Municipal de Educação se conecta ou conecta essas questões. Preparem-se. Nós vamos refletir juntos sobre o impacto dessas políticas e como podemos fazer para transformar a realidade da educação pública. Bom, eu sou a professora Daiane, presidenta da APROABC, professora da EJA de Balneário Camboriú, atuo na rede há 21 anos, estou fazendo o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, uma mulher cis, loira, cabelos lisos até a altura do ombro, e hoje estou com um casaquinho porque o frio está chegando. Hoje comigo aqui na mesa tenho alguns convidados bem especiais, o professor Marcos, boa noite. Boa noite. Professora Marisa e professora Fernanda. Eu vou apresentá-las primeiro porque são pessoas bem especiais em todos os sentidos, e assim que eu apresentá-las, vocês fazem também a autodescrição de vocês, beleza? Professora Marisa, pedagoga, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, com estágio na Itália, PDDE, atualmente professora titular na Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores de educação infantil, especialmente de 0 a 3 anos de idade, cultura e representação social. Também atuou na coordenação pedagógica e chefia pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino da Univale, na coordenação do PIBID e projeto de extensão foco na corresponsabilização de pais e professores no cuidado e educação de bebês. Na organização de espaços educativos para bebês e crianças pequenas. Escritora e membro da diretoria do Sindicato dos Professores de Itajaí e Região Simpro. Vou apresentar a Fernanda, depois vocês se apresentam, tá? Professora Fernanda Alves, pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, professora efetiva da rede municipal há 23 anos. Foi orientadora de estudos do PENAIC e ama o universo da literatura infantil. Atualmente, atua no Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira, trabalhando com leitura nos anos iniciais. Esse time hoje vai discutir IDEB e Plano Municipal de Educação. Passo a palavra para vocês se autodescreverem. Convido a professora Marisa primeiro, depois a Fernanda e depois o Marcos. Ok? Olá, eu sou uma mulher branca, cis. Eu hoje estou com o cabelo curto, à altura da orelha, e eu estou usando uma camisa clara, um blazer azul e uma calça jeans. E também uso óculos, como toda professora quase, um óculos vermelho. A satisfação, já aproveitando, Dai, estar aqui e fazer esse debate com vocês que estão diretamente no chão da escola e produzem tanto conhecimento e nos desafiam a pensar a qualidade da educação. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou mulher, professora, estou hoje com toda de preto básico, mais um casaquinho jeans por cima. Tenho os olhos azuis, estatura baixa, conhecida como a gordinha. E como a professora Marisa falou, é um prazer estar aqui para a gente debater um pouco sobre a educação. Professor Marcos? Então, meu nome é Marcos Antônio, eu sou professor de Geografia na Rede Municipal de Ensino, essa semana completando 17 anos de trabalho como efetivo na Rede Municipal. Licenciado em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em Gestão e Metodologia do Ensino Interdisciplinar, mestre em Educação pela UFSC e atualmente doutorando em Educação também pela Universidade Federal. Quero dizer que é uma alegria especial hoje estar discutindo esse tema, que de certa maneira a gente foi provocado pela administração para vir falar sobre isso. É um tema que a gente já vem estudando há algum tempo e é de grande relevância. Vai ser bastante interessante a nossa conversa hoje. Imagino que vai ser bem legal para quem estiver assistindo. Com certeza, gente. Assim, nos preparamos, por quê? Porque IDEB é o dia a dia da sala de aula, mas nem todo mundo sabe o que isso quer dizer.
tem pai, tem mãe nos acompanhando aí. Então, hoje nós vamos ter uma aula com especialistas na área. Para começar, vamos começar pelo básico, né? A nossa conversa para a gente se entender. Marcos, você pode explicar para a gente e para quem está nos ouvindo o que é o IDEB, como ele é calculado e, principalmente, por que ele se tornou essa ferramenta tão central nas políticas públicas educacionais? Então, eu vou pedir para o Sandro, se ele puder colocar para a gente ali o primeiro slide que a gente separou, para ser mais didático, já que a gente está falando de sala dos professores, a gente separou um material ali para colocar no telão, para as pessoas poderem acompanhar. Então, o IDEB, né, ele é o Índice de Desenvolvimento do Ensino, né? Ele vai calcular para a gente, ele é baseado em 2 indicadores, um indicador de fluxo, que a gente chama, que vai estar relacionado com evasão e com reprovação, e um outro indicador, que é a prova que eles fazem, a prova do SAEB, né, que é feito a cada 2 anos, e isso vai mostrar a competência dos alunos, de certa forma, para 2 áreas específicas dentro da escola, que vai ser as linguagens e a matemática. Então, só isso, né, é analisado. Então, ele vai ter algumas limitações quando a gente fala. Sempre que a gente fala de indicadores, a gente pega, por exemplo, sei lá, renda per capita. Eu sempre falo isso com meus alunos. Se você mora em Balneário Camboriú, está escrito lá que, segundo a renda per capita do município, que todo mundo no município recebe R$49 mil por ano. Esse é o último dado. E aí eu pergunto para os meus alunos, estou com 35 alunos na sala, você recebe R$49 mil por ano? Você recebe R$4.080 por mês de mesada? Né? Então, obviamente, nenhum deles recebe, né? A gente está falando de adolescentes de 11 até 15 anos, mais ou menos. Então, o indicador ele vai mostrar para a gente uma indicação do caminho. Como se a gente estivesse perguntando, para onde fica Camboriú? Ah, Camboriú fica para aquele lado. E não falo mais nada a esse respeito. Você que vai ter que dar um jeito de chegar em Camboriú, ou especificamente o local que você quer chegar, eu não estou te ajudando, eu só estou, de certa maneira, indicando para que lado fica. É o máximo que o IDEB consegue demonstrar para a gente. Eu, por exemplo, como professor de geografia, não consigo contribuir muito para a melhoria do índice, porque a minha disciplina não está diretamente relacionada com aquilo que se avalia no indicador. Então, ele tem uma série de limitações. Né? Outra limitação muito grande que o IDEB teria é que ele é um teste padronizado para o Brasil todo. Quando a gente fala de prova do SAEB, a gente fala... O que é SAEB? A sigla agora é... Sistema de Avaliação da Educação Educação Básica. Básica. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ok. Certo. Desculpa, não... Não, mas aí, ó, Aham. aprendemos, sabe Exato. aprendemos. São tantas siglas. Muita sigla, né? E a gente já veio da aula hoje, né? Já tô até com a voz, né, meio ruim aí dessa semana, de esquenta, esfria, anda de moto, pega chuva. Tudo isso acontece enquanto a gente... a vida vai acontecendo enquanto a gente se prepara para vir aqui. Então, o SAEB é feito a cada 2 anos, né? E ele é uma prova unificada para o Brasil inteiro. Então, não importa se o aluno vive um aldeamento indígena, se ele vive numa comunidade do Rio de Janeiro ou se ele vive na região central aqui de Balneário Camboriú. A prova para todo mundo vai ser exatamente a mesma. Né? Então, não leve em conta a realidade em que o estudante está inserido. Então, é criado, né, uma avaliação padrão, e em cima dessa avaliação padrão, como se todos os alunos do Brasil vivessem a mesma realidade e tivessem que ter os mesmos conhecimentos, exatamente. Sim. Então tem essa limitação também que a gente tem que avaliar. Se o Sandro puder colocar ali para a gente de novo os slides. Um antes, Sandro. Isso, dos componentes a gente já falou. Não, o que fala da renda. Da renda? Isso. Podemos deixar naquele do gráfico por enquanto. Esse aí. Não, o outro gráfico do IDEB mesmo, de Balneário Camboriú. O que vem acontecendo hoje? Se a gente perceber o gráfico do IDEB, a gente tem ali separação entre anos iniciais e anos finais, a gente vai perceber que exatamente a partir de 2017, os índices começam a cair. E aí a gente tem que tentar explicar o que está acontecendo. Né? Primeiro, isso ele não é uma coisa que aconteceu esporadicamente, isso foi intencional. Existe uma intencionalidade por trás dessa queda do IDEB em Balneário Camboriú, por vários motivos que a gente vai conversando aqui durante o nosso bate-papo. O que ele indica para a gente? O IDEB indicaria que a educação de Balneário Camboriú, nesse sentido, em vez de estar avançando, ela está retrocedendo com o passar do tempo.
né? Então a gente vai tentar entender o que está acontecendo para isso se colocar como realidade. Então a gente já teve ali nos anos iniciais uma nota de 6,4, atualmente estamos em 5,9. E nos anos finais, que é o meu segmento, já chegamos a 5,3, atualmente estamos em 4,9. Era para a gente estar em 5,8 a meta, que também é um número projetado, né? Decidido nacionalmente, e não é aqui em Balneário Camboriú que a gente vai estabelecer a meta do IDEB para o município. Mas deveria estar em 5,8 e está em 4,9 hoje. Sim. Hoje que a gente fala, o último teste foi 2023. Certo. Certo? 23. O que não se fala muito é que na trajetória escolar dos estudantes, na verdade o indicador, um dos indicadores que mais vai influenciar sobre o desempenho escolar dele, que daí está no outro gráfico ali, que é dado do MEC, não é dado que o Marcos está falando, é pesquisa nacional, já foi feita essas avaliações, é que a renda da família é o indicador que mais influencia na trajetória escolar dos estudantes. E isso não é levado em conta quando a gente está falando de Balneário Camboriú. Certo. Então, por exemplo, entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos, existe uma diferença muito grande na avaliação do IDEB, Certo. quando é feito esse levantamento. Faz mais diferença a pessoa participar do grupo dos 20% mais pobres ou 20% mais ricos do que faria diferença, por exemplo, a pessoa morar na região sul do Brasil ou na região norte do Brasil. Então, esse indicador de renda não é levado em consideração. A gente tem que entender de qual público que nós estamos falando. Claro que quando a gente fala de Balneário Camboriú e olha a renda per capita, não eram, né? Teoricamente, Sim, teoricamente, a não partir dos deveríamos dados ter, não não seria, deveríamos ter esse IDEB. Só que a gente tem que levar em consideração quem que a escola pública atende. Certo, certo. Sim. Será que a gente está falando dessa família que tem a renda per capita de 49 mil cada membro da família? Sim. Né? Então tem que levar isso em consideração. Isso para a gente introduzir o assunto. Tá, então o IDEB, ele é calculado com a avaliação do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A cada 2 anos, que só leva em consideração matemática e língua portuguesa. Ok. E esse é um dos critérios. Um dos critérios, é metade da nota. Tá, ok. Marisa, e aí a gente vai falar agora um pouquinho do Plano Municipal de Educação. Né? Lá nesse plano, que é o plano que define o plano de ações, do que o Balneário Camboriú vai traçar para a educação nos 10 anos. Né? Ele se finda esse ano 2025, ele foi discutido, e vocês vão lembrar lá em 2014, 2015, a movimentação que ocorreu em Balneário Camboriú em torno do Plano Municipal de Educação. Né? E nesse plano ele define metas claras para melhorar o IDEB. Né? Você poderia falar um pouquinho, tipo, como é que essa questão pode abordar ou melhorar esses índices para o IDEB, para a gente? Eu acho que é bem importante a gente pensar nisso que o professor Marcos vinha nos trazendo. Primeiro, o IDEB ele é um indicador, apenas um indicador, que tem uma estratificação da realidade e que é limitado. Então, nós poderíamos pensar, a nota do IDEB é suficiente para nós pensarmos na qualidade da educação? Né? Ela é apenas um indicador. E é sobre esse aspecto que nós precisamos pensar. E olhar naqueles detalhes, se o professor Marcos me permite, que o professor vinha trazendo. Bem, se a condição social, econômica dos alunos influencia, por que a gente não olha nesse processo todo? Para quem é estudante, para quem é professor, sabe que a avaliação sempre continua sendo algo que causa medo, e que nós mesmos, que somos professores, a gente sabe que uma prova não diz o que o aluno de fato aprende, o que ele sabe. Pensar só num número é esvaziar a complexidade, a riqueza que é a sala de aula e mascarar o que é de fato a questão da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Mas eu acho que essas questões, acho que é importante a gente pensar, e eu trouxe daí, para quem está nos acompanhando, aqui a impressão do plano. E entender que o plano municipal, que foi aprovado lá em 2015, tem agora o seu vencimento. A gente projetou, nós estamos falando de professores, especialistas, falando da comunidade geral, que participou dessa discussão em vários fóruns, e definiu o que nós queríamos para uma década. E, claro, também espelhado naquilo que o Plano Nacional vinha indicando.
E eu separei aqui até para a gente observar que quando a gente está falando especificamente da avaliação, se é para a gente só fazer um extrato, né? A avaliação é parte de todo um sistema educativo, mas a meta 7, a do plano de educação, ela trata da avaliação e dos índices do IDEB. E diz o seguinte: meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, e vou destacar isso, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias, que é isso que o professor Marcos estava colocando naquele gráfico. As médias que são dadas em nível nacional e que nós poderíamos ter médias mais ousadas pelo que é o nosso município em termos de renda, em termos de, talvez, do que deveria investir na educação. De projeção nacional. De projeção nacional. Isso. Para esta meta, há no plano 32 estratégias. Uma das metas, são 20 metas no total, mas uma das metas que mais estratégias tem, ou seja, mais colocações sobre o que o município projetou para que, de fato, nós tivéssemos a qualidade da educação. E aqui é importante, se nós detalharmos essas metas, observar que a gente não está falando só das linguagens ou da matemática. As metas falam da qualificação dos professores, da formação continuada, fala da infraestrutura das escolas, fala do acompanhamento dos alunos com necessidades educacionais especiais. Ela fala de um conjunto de ações necessárias para que a gente assegure a aprendizagem. Ela vai repetir muitas vezes: assegurar a aprendizagem, a alfabetização, professora Fernanda, e a aprendizagem desses alunos, envolvimento com as famílias. Então, o plano, ele traça aquilo que nós e os especialistas da área vão dizer do que é pensar uma avaliação. Uma avaliação, ela não é desconecta, então, de um processo pedagógico e de um princípio educativo que é definido no município. Um projeto político-pedagógico que nos conduza aonde? Aqui nos conduz a uma educação que assegura a aprendizagem e desenvolvimento, que amplia a ideia de observar o processo de desenvolvimento nas áreas psicossociais. Talvez eu acho que a gente pode até pensar no papel da escola, que é um papel que não é empobrecedor de um número, certo, né? Apesar de o número nos indicar coisas. E, novamente, o IDEB não está colocado para fazer ranqueamento. Ele é um indicador que diz: espera lá, o que a gente precisa fazer, o que nós não estamos olhando, o que a gente precisa para que os meninos e meninas aprendam, para que os professores tenham maiores condições de ensinar. Então, a avaliação é parte de um processo educativo e ela se a gente pegar lá nos conceitos, processual, formativa, né? Ela é integradora do sistema educacional como um todo, e isso está muito claro aqui no Plano Municipal de Educação. A gente pode pensar, professora Marisa, então, que o IDEB não é o ponto final, é o ponto de partida. Ele é o termômetro. Ele, né? é o início, é de onde nós precisamos partir para, então, estabelecer estratégias que já estão estabelecidas aí no plano para que isso possa melhorar. De que forma isso pode melhorar? Exatamente, porque se nós pensarmos, vocês que ainda nós estamos na sala de aula, se eu avaliar meu aluno simplesmente por uma prova que eu aplico e desconsiderar quem é esse sujeito. Uma vez a cada 2 anos ainda. Faço uma prova a cada 2 anos. As vivências que ele traz de casa, né? Ter um conjunto de ações e eu mesma me avaliar. Bom, afinal de contas, a nota diz respeito a mim também. Ao professor, como eu ensino, como ele aprende, a estrutura da escola, a gestão. Sim. Diz do município. Sim. E eu acho que talvez esse é um dos pontos que nós precisaríamos dizer. Ele é um termômetro muito mais para o município olhar para a estrutura das escolas do que querer cobrar dos professores uma melhor nota. Ou vamos colocar aqui talvez uma dúvida que ela não é uma dúvida, é um caminho que a gente vem observando, que a escola pública tem muito interesse que ela não funcione para que se possa comprar vagas, alugar vagas, que a gente possa dizer que a escola particular é melhor. Então, nós precisamos nos questionar porque a gente não pode abrir mão da escola pública laica, gratuita e
de qualidade. De qualidade. Para todos e todas de forma integral, Exato. né, Marisa? Fê, e aí a gente está na sala de aula no dia a dia, no campo das teorias, no livro, tá tudo muito lindo escrito ali, né, no documento, feito lei. E como que tu sente isso lá na escola, Fê? Essa pressão de os índices serem melhores e você tá lá no dia a dia. Como isso se manifesta no teu dia a dia lá na escola? Bem, o chão de sala de aula, né, para nós que estamos lá, hoje não está sendo muito fácil, né? Essa cobrança do IDEB, ela acontece, claro, faz parte, né? Todas as escolas do Brasil todo participam, né? Mas eu acho que hoje o que está afetando muito são coisas mais externas, assim, da própria administração, né? Em relação aos professores, as cobranças que não afetam tanto o pedagógico, vamos dizer assim, mas o professor, ele chega já em sala de aula preocupado, ele chega com inseguranças, né? Vou citar um exemplo aqui. Agora a gente está no processo de ter o ponto rígido, né? E para uma escola, esse ponto rígido ele não funciona, porque parece que as pessoas querem colocar isso como se fosse uma fábrica. Sim. Né? Vai ter entrada, saída, hora do almoço, pronto, acabou. E não é. Você, na hora que está na saída, uma criança está chorando, está querendo alguma coisa, você vai dar vai colher essa criança. Chega, mas o pai chega, né? Ou você não bateu o ponto, daí você não fez a justificativa, daí vem o profissional responsável disso te cobrar. Então, quando você chega na sala de aula, você já tem outras coisas que não faz parte do pedagógico, mas te afeta enquanto pessoa, né? Sim. Que você chega chateada, Sim. né? Outras coisas que afetam bastante, que a gente vai estar falando mais para frente, é a questão de estrutura mesmo, né? Porque o pessoal, gente, os professores, eles lutam, eles batalham, eles fazem o melhor, né? E para a gente fazer o melhor, a gente precisa ter material, né? O professor, ele não pode pegar o seu salário, que não é muito, e estar comprando material didático, folha de sulfite, esse tipo de coisa. Afeta o IDEB? E afeta, né? Desculpa. Então, assim, essas coisas externas atrapalham bastante. Tem a cobrança, né, na questão dos índices, mas os professores trabalham, né? Trabalham os descritores do decorrer do ano. Isso que eu queria te perguntar, porque a gente avaliou, a gente deu uma olhada nos índices, né, Marcos, antes de nós conversarmos. E o Ivo Silveira, onde a escola que tu atua, tem os melhores índices de IDEB do município. O que acontece no Ivo Silveira? Conta pra nós, apesar disso tudo aí. O que acontece? Eu acho que a equipe é muito boa. Eu tiro o chapéu para minha supervisora atual. Ela tá lá desde 2000. É a Daniela. Beijo, Dani, aí, ó, ibope pra ti. A Dani é maravilhosa. Até 2015, a própria educação, ela mandava avaliações para a gente estar fazendo, para ver como que está, realmente, para ver só, né, aqui precisa ser mudado, aqui precisa ser trabalhado. E a partir de 2016 para cá, não estava tendo esse tipo de avaliação. Certo. E a nossa supervisora, que eu falo que ela é maravilhosa, ela é super mesmo, ela organizou toda essa avaliação, né, com os descritores, passou para os professores o que tinha que ser trabalhado com essas crianças, e daí essa avaliação era feita no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então, do primeiro semestre, a gente já via onde que tinha que melhorar ali, onde o professor tinha que pegar junto com aquela criança. Certo. E onde a gente, acho que os índices do Ivo Silveira. Em relação a isso mesmo. Sabe? Esse acompanhamento, essa política de a gestão sendo continuada, independente do órgão gestor central. Né? É a independência da escola, porque ela tem essa autonomia. Né? As escolas elas têm o PPP, têm essa autonomia. E no Ivo Silveira, a comunidade, a equipe gestora conseguiu dar essa continuidade. Né? E a gente pode trazer outras estratégias também com relação a isso, né? Que a gente pode contribuir. Até para complementar, eu fui até ver a questão do IDEB desse ano, como que vai ser feito, e esse ano a educação mandou
avaliação, Certo. né? E pelo que eu entendi, foi para todas as escolas, então, para fazer esse simulado agora. Então está sendo retomado esse trabalho de acompanhamento. Agora, em maio, já foi feito. Lá na escola já tem os resultados e os professores já estão trabalhando em cima desses resultados. Então, foi retomado esse ano, Então, por parte da Secretaria de Educação. certo. Uma estratégia que no Ivo Silveira, que a professora Fernanda trouxe para a gente, então, essa questão de ter esse acompanhamento do supervisor, de ter um diagnóstico e ter esse acompanhamento. O que a gente pode fazer além disso? Eu penso que a Dani coloca a mão naquilo que a gente está discutindo, né? Primeiro, inclusive, falar do clima da escola, do acolhimento aos professores, né? Qualquer local de trabalho, é importante que a gente se sinta bem, se sinta acolhido. Na educação, mais do que nunca, porque é um espaço, hoje, o mais importante de encontro de pessoas, né? Então, nós precisamos observar como esses professores são acolhidos, porque são os professores que acolhem as crianças e a família também. Então, o acolhimento é a sala de professores, os equipamentos para você poder fazer uma avaliação diagnóstica, processual, né? A escola tem essas condições, né? Que condições a gente tem em termos de infraestrutura, de equipamentos, por exemplo, de tecnologia, de biblioteca? Eu lembro sempre que quando vou visitar uma escola, e a gente tem excelentes experiências aqui, né, em Balneário Camboriú, mas a coisa que me chama muita atenção é o lugar da biblioteca. Se a escola lida com conhecimento, me parece que os livros tinham que ser está em todos os lugares, livros de qualidades, atrativos, literatura variada. Se a gente pensa numa avaliação que tem indicadores, que tem prognóstico, a gente precisa de mínimo da área de tecnologia, de assessoria, de alguém da área da matemática, de alguém que esteja estudando para além disso, como faz uma supervisora, mas que tem uma equipe de secretaria. Então, de novo, olhar para esse contexto e perceber que não basta você dizer o professor de Balneário Camboriú ganha bem, então tem que ter bons resultados. Mas será que é só isso? É isso? Isso, né? Que infraestrutura está envolvido tem, o que nisso está envolvido, tudo, né? E as experiências que a gente vê positivas, como o Ivo Silveira, ou a gente vai olhar Taquaras, né? O que a gente vai olhar? Tem uma equipe pedagógica envolvida, tem professores que são efetivos há mais longa data, tem uma identidade com aquela comunidade, tem um número razoável de alunos na sala de aula, tem pais envolvidos. Então, não é inventar a roda, são coisas básicas, muito básicas, que nós precisamos, de fato, enxergar e ouvir esses professores e ouvir essas experiências para poder fazer com que a educação tenha outros resultados, né? Que não é só da nota do IDEB, mas eu acho que uma consequência seria melhoraria com certeza o IDEB. É porque não tem uma receita, né? Uma receita que vai dar certo. A Escola da Paz, no Ceará, tem nota 10 no IDEB. Então, nós temos que fazer como ela faz lá e vai dar certo? Talvez não. Olhar o que eles fizeram, mas criar os próprios Isso, mas o que acontece passos lá nessa escola que tem... que esse ambiente é propício para a aprendizagem, que o IDEB é bom, mas porque vários fatores, esse que nós falamos agora, eles são propícios a isso, à aprendizagem, né? Como a gente fala no plano. Igual você estava falando, assim, o fato de você ter professores efetivos, a escola cria uma identidade. Isso é verdade. Né? Então, assim, a minha supervisora, ela é efetiva. Então, ela já iniciou, ela já conhece todo o corpo docente, por mais que tenha os professores ACTs, mas tem os efetivos, mas a maioria são os ACTs. Então, se fosse efetivos, eu acho que ia melhorar isso em todas as escolas. Sim. Né? Uma coisa que me chama bastante atenção é, por exemplo, o apoio pedagógico. Né? Das metas que a gente coloca lá, por exemplo, o aluno está com dificuldade, então vamos oferecer o apoio pedagógico. Mas o professor do apoio pedagógico vai sempre estar substituindo. Por conta, sim, a falta de professores, Por falta de professor. Então, o apoio eu não vejo que é a menina dos olhos, entendeu? Né? Que é uma coisa importante. Que seria uma estratégia que poderia estar auxiliando esse estudante com dificuldade de aprendizagem e acaba não sendo uma política efetiva porque o professor não consegue fazer o que ele estava programado para fazer. Né? E aí, por que a gente tem que pensar, né? O porquê que o nosso professor está ficando doente? Por que ele está faltando? Por que ele, né?
Ninguém fica doente ou falta na escola porque quer. Alguma coisa está acontecendo no meu dia a dia, com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, ou comigo. Né? O que está acontecendo que os nossos colegas professores ou especialistas, enfim, estão faltando na escola e acaba... Porque é uma engrenagem, né? Sim. E, tipo, quando falta uma pecinha naquela engrenagem, há uma descompensação. Alguém tem que sair da sua função para cobrir aquela função, porque uma turma de 30 crianças não vai ficar sozinha. Com certeza. Não vai ficar. E alguém vai ser remanejado de outro lugar para que a atividade seja feita. Marcos, você analisou os dados de Taquaras? Na verdade, eu queria me aprofundar mais, a gente já falou de bastante coisa aqui, eu queria me aprofundar mais em alguns indicadores, em alguns dados, estava meio incomodado, assim. Não adianta você ficar fazendo gestos, você tem que falar. Eu tenho que lembrar que eu tô com professoras que não gostam de falar, né? Exatamente, Então, quer discutir. tem que me impor. Discutir com a gente aqui, disputar Então, a fala. assim, eu tenho que ser um pouco menos cortês nesse momento e eu tenho que ser um pouco mais analítico nesse momento. Então, a Marisa comentou aqui, né, que o indicador, querendo ou não, esse número fala alguma coisa pra gente. Então, vamos pegar os indicadores de Balneário Camboriú e a nossa queda no IDEB e vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente tem que entender, 2017 para cá, na última gestão, nós tivemos 8 secretários de educação diferentes. 8 secretários. 8 secretários. Então, no fundo, a gente estava num barco sem comandante. Certo? Ninguém sabia na escola para onde estava indo. E aí, vou ter que dizer, hoje também não sei. Ainda não sei exatamente para qual é a direção que a gente está indo. Não recebi esse direcionamento ainda. Quando a gente fala que o IDEB estava caindo, a gente tem que entender que aquilo era um projeto e existia não uma necessidade, uma intenção muito grande de entregar a rede pública para a iniciativa privada. Não porque ela é melhor, não existe indicador que prove isso. Até porque não participam. Não fazem IDEB. Então, se você é pai de um aluno e está na escola particular, procure saber qual é o IDEB da escola particular do seu filho. Você vai ver que você não tem um indicador para dizer qual é a melhor escola particular de Balneário Camboriú. Eles não participam do SAEB. A única coisa que o MEC tem acesso é o indicador de fluxo, saber quantos reprovaram e quantos se evadiram, porque a escola, pelo censo escolar, é obrigada a mandar isso todos os anos, independente de ser pública ou privada. Isso nós temos, a informação. Agora, qual é o IDEB? Nós não temos. Vamos entender primeiro se os 2 últimos IDEBs são de Balneário Camboriú de fato ou não. Se a gente pegar o número de 2021, a primeira coisa que a gente tem que se atentar. 2021 foi feita a prova do SAEB no meio da pandemia. Os alunos tinham ficado o ano de 2020 sem aula presencial. Aquela tragédia do ensino remoto foi uma tragédia. Eu mesmo tenho pesquisa com dados da Secretaria de Educação. Na minha escola, 85% das atividades não foram feitas por ninguém. 85% das atividades. É como se a gente excluísse 85% dos alunos da escola porque escolheu a modalidade remota de ensino. Existiam outros caminhos. Escolheram essa modalidade porque era o moderno, era o bonito, era o tal. Fomos os primeiros a implantar. E foi uma tragédia. Então teve essa questão 2021. Talvez o governo federal quisesse saber qual era o impacto imediato da pandemia na aprendizagem. Talvez fosse esse o mote. Mas não foi o momento ideal para aplicar uma prova padronizada em nível nacional no meio de uma pandemia para ver como estão os alunos. Neste momento, a maior parte das escolas nos anos iniciais conseguiu fazer a prova em Balneário Camboriú. Nos anos finais, somente 8 escolas da rede fizeram. São 16. São 16, somente 8. Então não sei se dá para dizer que é o IDEB de Balneário Camboriú, se metade das escolas não participaram. Exatamente. No último, é ainda pior. Pode ser pior ainda? Pode ser pior. Somente 8 ou 6 escolas dos anos iniciais fizeram a prova do SAEB, conseguiram enviar os dados. E dos anos finais, somente 3 escolas têm a prova e o acompanhamento de fluxo. Então, como é que eu vou dizer que a nota dos anos finais é 4,9 para o município de Balneário Camboriú, se somente 3 escolas fizeram? Então, se o pai for pesquisar, a gente procura ali na internet, a gente consegue ter o IDEB, acesso ao IDEB da escola do seu filho. Muito facilmente. Muito facilmente. E você vai analisar que Balneário Camboriú, só 3 escolas fizeram. No último, que foi 2023. Como é que eu vou dizer que o IDEB é da rede? Aí nós temos outras coisas a levar em consideração.
De 2015 para frente, foi alterado o plano de carreira do magistério em Balneário Camboriú e os professores de anos finais tiveram sua carga horária aumentada. Antes era no mínimo 28 aulas, no máximo 32. No plano atual, que aumentou em 2015, para os professores de anos finais passou de no mínimo 30 aulas por semana para um máximo de 35. Com a justificativa que os professores ao longo do tempo receberiam mais. Com o não pagamento do piso, Não se aplica essa... só se aplicou Não vale. a uma extração de mais trabalho dos professores sem o retorno financeiro que foi prometido lá em 2015. Então nós temos essa questão para equacionar. O professor trabalha mais e não recebe aquilo que foi prometido. Houve essa pausa. Então já tem um professor insatisfeito indo para a sala de aula e com mais Mas o aulas. motivo, né? Sim, porque E aí eu aumenta o gostaria número que de o aulas. Sandro colocasse o gráfico ali do número de alunos por sala. Outra coisa que nós não vamos perceber, que nós vamos perceber ao longo do tempo com esse gráfico, que é do MEC, não é do Marcos, não foi o Marcos que fez. Isso é feito com base nos dados do censo escolar que as escolas São obrigados a são enviar. obrigadas a sim. enviar todos os anos. E a gente vai ver um evidente aumento no número médio de alunos por turmas. Tá? Isso são dados do MEC. Isso. Mais uma, o gráfico, Sandro? Esse aí. Então percebam, ali nós temos os anos de 2013, 2015, 17, 19, 21 e 23. Na pré-escola, nós passamos de, em média, 15 alunos por turma para 22,5. Nossa. Tá? Na pré-escola, que é obrigação do município, né? Dos 4 até os 17 anos agora, é ensino fundamental e médio obrigatório. Então, Sim. ali na pré-escola já é obrigação do município. Se a gente pegar os anos iniciais, nós partimos lá em 2013 de mais ou menos 22 alunos. Atualmente, nós estamos em 8,1. alunos. Percebam o crescimento de 2021 para 2023. A mesma coisa nos anos finais. A gente passou lá de uma média de 24, 25 alunos para atualmente 29,9. Essa é média, gente. Tá? Tem salas que tem 35 alunos. Sim. Então o professor agora ele dá mais aula e o professor tem mais aluno por sala. Vocês acham que isso não vai ter nenhuma influência no IDEB? Então a não construção de escolas, a insistência nessa política de dizer que Balneário não precisa, quando os números mostram que evidentemente precisa. Minha filha fez o ensino fundamental todo em escola privada, em 2 escolas diferentes. Ela nunca estudou numa escola que tivesse mais, numa sala de aula que tivesse mais do que 25 alunos. Quando é alfabetização, a gente está falando de 12, 15 alunos por sala, não 25, como é na rede pública. Então isso faz muita diferença no trabalho pedagógico. Aí a Daiane fez a questão ali, qual que é o nome da escola lá no... Taquaras. Taquaras. Não, lá no que é Escola nota da 10. Paz, no A Ceará. Escola da Ceará. Paz no Ceará, nós fomos analisar. Deve ser uma paz também, eu já quero conhecer. Deve ser uma Imagina. paz que tem Já 10 fez no a IDEB. conhece. Tem Ceará 10 é no escola, IDEB. né? Tem 10 no É, IDEB. é IDEB. A escola inteira tem 160 alunos, gente. Na rede municipal de Balneário Camboriú, a escola que tem os melhores indicadores é Taquaras. Tem menos alunos. Tem menos alunos por sala. No máximo, tá? As salas da unidade de Taquaras, eu não conheço fisicamente a estrutura, fui procurar nos dados ali do município. As salas são todas para 25 alunos e tem uma sala de 5º ano que tem 26 hoje. Ela está com excedente, um aluno a mais, 26. 26. Né? Faz diferença? Bem, observem o IDEB. Tem outra Faz coisa que diferença. tem que se levar em consideração, a questão do fluxo. Nós estamos num município que tem toda uma expressão nacional, é um município litorâneo e que atrai muita população. As pessoas olham as propagandas de Balneário Camboriú e procuram Balneário Camboriú para tentar fazer a sua vida. A gente recebe uma população, nós temos uma população flutuante, os migrantes, bastante grande, que aumenta bastante esse fluxo em setembro e depois ele diminui ali nos meses de março, abril. Como a gente percebe todos os anos na escola, quantidade de transferência, gente entrando, gente saindo. Então nós temos uma população flutuante bastante grande. Esse aluno ele tem a trajetória escolar dele interrompida, aí ele troca de cidade e ele vem tentar se ambientar aqui. Se os pais conseguirem lograr êxito em conseguir um emprego, alguma estabilidade financeira, ele fica na cidade. Senão ele vai embora. Algumas vezes eles vão embora e não trazem os documentos de transferência. Então fica parecendo que Balneário Camboriú tem aluno evadido, quando na verdade o aluno está estudando já em outro local, só que não mandou a documentação. Então nós temos essa característica para ser levado em consideração.
Perceba que Taquaras, por ser um bairro mais afastado, mais longe da região central, Comunidade nativa, e uma unidade menor, Comunidade, tem uma comunidade Sim. mais fixa, assim, não tem essa flutuação tão grande como teria no bairro dos municípios, no Nova Esperança. E isso vai fazer influência, inclusive, no índice de fluxo deles. Certo. E aí nós temos que levar em consideração como foi montado esse indicador. O que nós temos hoje? Se a escola ela aprova todo mundo para ver se consegue garantir uma nota 5, fica muito fácil dos alunos serem aprovados, eles sentem isso na realidade deles e tendem a estudar menos, não precisa tirar uma nota maior, coisa assim. Isso vai ter reflexo lá na prova. Se a gente dificulta muito a aprovação, faz as avaliações, ele tem que mostrar competência sobre determinada habilidade, e dificulta muito na aprovação desse aluno, a gente talvez tenha um desempenho melhor lá na prova. Mas, ao mesmo tempo, o nosso indicador de fluxo piora, porque a gente vai ter mais aluno que não logrou êxito no final do ano. Então, uma coisa acaba compensando a outra, e aí vai ser difícil para o Brasil sair desse negócio da nota 6, alcançar um 7, porque o indicador influencia no outro. E mais uma particularidade que nós temos em Balneário Camboriú, e isso eu estava conversando com o professor de matemática hoje lá na minha escola, é avaliado só português e matemática. Nós temos uma resolução de avaliação que determina que em uma disciplina o aluno não pode ser reprovado. Uma disciplina ele não pode ser reprovado, independente da nota. Se acabou o ano, ele reprovou só em uma, ele não reprova. Ele não tem nota, ele não reprova. O que está acontecendo na nossa rede hoje é que muitos alunos entenderam essa questão e estão decidindo que não precisam estudar em matemática. Que independentemente da nota que ele tira, e isso eu ouço em todas as escolas do professor de matemática, independentemente da nota que ele tira, ele será aprovado pelo conselho de classe no final do ano. Só que a matemática é 25% da nota do IDEB. Então a gente teria que repensar essa questão também. De repente fazer uma avaliação ou não admitir que português e matemática fosse a disciplina poderia ser reprovar, né? A gente vai ter que discutir essas questões. Então, a normativa de avaliação, a gente já conversou muitas vezes com a própria Secretaria de Educação, essa questão de ser média simples e não média ponderada, esse é um problema. E essa questão de uma matéria não reprova. E se a gente pegar os números da rede em matemática, isso vai ficar muito claro. Os alunos estão decidindo que não precisam passar de matemática. Nossa, isso é sério. E a matemática, ela é parâmetro da prova do IDEB. Sim. Né? Então nós temos a questão do professor trabalhando mais, da superlotação das salas, da não construção de escolas, da situação precária das escolas, de não ter biblioteca, da normativa de avaliação. São várias coisas que a gente tem que atacar para melhorar o IDEB. Sim. Mas tem as coisas fáceis que dava para fazer. Por exemplo, o município de Balneário Camboriú não faz... Itapema, por exemplo. Porque o IDEB é uma coisa assim, né, gente? É influência do todos pela educação. Eu te crio o problema e te vendo a solução. Então, o que eles fazem? Ao mesmo tempo que eles criam o IDEB, eles vendem, né? Tem os grupos deles ali que vendem material apostilado para treinar os alunos para fazer o IDEB. Então, o aluno quer ir bem na prova de matemática em tabuada. O que ele faz? Fica em casa decorando a tabuada. Chega no dia da prova, ele sabe a tabuada, pronto, foi bem na tabuada. Na outra semana ele pode até esquecer tudo. Mas naquele momento da prova, ele foi bem. Então, muitos municípios fazem isso, treinam os alunos para fazer a prova do SAEP. Então, o município aqui do lado, Itapema, por exemplo, ele tem professor de matemática e português, tem um material apostilado, que uma vez por semana ele tem que trabalhar aquele material com os alunos dele. Então, eles passam um ano. Educação é processo, educação não é uma coisa que tu faz pontual. Eles passam um ano, todos os anos, treinando para fazer a prova do SAEP. Claro que quando se apresenta a prova na frente dele, ele já está acostumado, habituado com aquele tipo de questão, com o linguajar da prova, com a questão de ser de múltipla escolha, ele já está acostumado com aquilo. Nós não fazemos nem isso, porque nos falta um direcionamento. Imagina, 8 secretários de educação em 8 anos. Nós não conseguimos nem fazer o básico. E esse básico faz falta. Faz diferença. Mas eu quero lembrar sempre, isso era projeto. Exatamente. Isso não é eventual. Existia uma intencionalidade por trás disso. A intenção, vamos dizer, seria dizer a escola pública não presta, então nós temos que agora comprar ou alugar vagas na escola privada. Exatamente. E aí, Fê, ano passado você passou uma experiência numa estrutura de uma escola alugada, que a escola foi junto. Como que foi isso? O Ivo Silveira, ele está em processo de reforma, acho que desde quando eu estou lá, faz 23 anos que eu estou no Ivo Silveira.
E essa reforma nunca acaba, e entrou numa reforma grande, né, o ano passado, e daí nós, professores, falamos, não tem como a gente ficar aqui nesse meio, com tijolo, reforma, cimento, barulho. Sim. E daí fizeram o aluguel da escola da... Vou fazer propaganda? Não, pode falar, vocês estavam lá na Uniavan, né? Da Uniavan, isso. E daí, meu Deus, sabe quando você vai trabalhar feliz? Porque você tem tudo na tua mão, você tem um projetor bom, uma internet potente, que você está trabalhando lá um conteúdo, uma literatura, daí surge, né? Vou dar um exemplo que aconteceu em sala de aula, por exemplo. A gente estava trabalhando o trava-língua do sapo, dentro do saco e tal. E daí, da atividade, tinha que desenhar, fazer o sapo e colocar dentro do saco e levar para casa, com a trava-língua. Daí uma aluna, prof, o sapo é verde? Eu falei assim, não, tem sapo de várias cores. Não. Fui lá no computador, né, tipos de sapo. Coloquei lá eles, prof, tem sapo rosa, tem sapo amarelo, tem sapo verde, Olha tem sapo só. azul. Então, olha só que riqueza, né? Então, foi Algo uma tão coisa simples, né? Uma coisa imediata, Sim. simples, mas que hoje a nossa realidade não é essa. É porque vocês não... Aí agora, acabou A gente o ano, voltou, vocês voltaram daí- pro prédio, mas tá reformado, Fernanda. Ah, nossa, mas a reforma, professora Dai, Hum, olha, gente, gastou mais de 8 milhões na 8 reforma. milhões. E nós chegamos em fevereiro, perdão, não tinha armário. Até hoje não tem cortina. A gente tem que estar, com dias de sol, a gente tem que estar pegando essa fileira que está no sol, vamos trazer para cá. O sol Não é- chegou neles, volta para cá. Não é a cortina de TNT? Não? Não, nem isso. Nós, professores, colocamos papel pardo, que com o tempo o sol é tanto que daí Desbota. Não desbota. É. A fita não aguenta e no cai colo. tudo. É uma realidade, uma coisa simples, gente, que faz diferença. Você tem que parar a tua aula porque você tem que direcionar seu aluno onde não tem o sol. Né? Então, são pequenas coisas que acontecem. Agora nós estamos em junho, os armários das salas chegaram semana passada. Né? Então, assim, mas isso faz diferença? Faz, gente. A estrutura faz. Né? Tem O internet, tem internet conforto. pra ver o sapo agora, como é que é? Não. agora não vê o sapo. O sapo vai ficar na cabeça das crianças verde, né? Porque eu não, né, o máximo que a gente pega, a gente usa o nosso celular com a nossa internet, fala assim, ó, tem sapos de vara, mas daí vai passar o celular na mão de cada um, perigo de cair ainda meu celular e eu ficar sem, né? E o Silveira, a escola em tempo, Tempo integral, isso. Começou, a gente fez um piloto ano passado, em agosto, iniciou. Foi muito bom pela estrutura que a gente tinha lá. Lá na Uniavan. Na Uniavan. E agora nós estamos aqui e com essas adaptações, com falta de material, com falta de pessoal, a gente não tem, a gente está com pessoal bom dentro da escola, né? Mas essa estrutura, mesmo física, faz toda a diferença, a gente sente bastante. Marisa, diz pra gente, a gente tá já encaminhando pro final do nosso encontro hoje, passa voando, tá vendo? Eu não falei pra ti, Nossa, Fernanda. Passa voando. Verdade. Aham, passa voando. O que você pensa e sugere? Que caminho que a gente pode ir enquanto política pública para que o IDEB, para que essas políticas possam melhorar e os índices possam melhorar realmente a qualidade, não só o IDEB, porque o IDEB é um indicador, como a gente pontuou aqui hoje, né? Mas que caminho a gente, enquanto educadores, enquanto educação pública de Balneário Camboriú, a gente pode traçar para que a qualidade possa melhorar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a educação tem que ser prioridade, como a legislação coloca. E prioridade não só como algo que se discute numa campanha política, mas que de fato se faça enquanto gestão, né? Então a gestão que está aí, qual o compromisso que tem com a educação de fato? É sobre isso que nós precisamos pensar, porque aqui no plano de educação, professor Marcos, eu estava pensando naquilo que o professor também expunha, a professora agora Fernanda, da infraestrutura, nós temos definido que nós tínhamos que construir nessa década pelo menos 5 escolas. 5 escolas. Está definido no planejamento de uma década. E nós desmanchamos escolas, não construímos. Aqui está também escrito que até o final dessa década nós deveríamos aplicar em educação 10% do PIB do município. Quanto é que seria isso hoje? Mais de 200 mil. O orçamento de Balneário Camboriú, se a gente comparar com as cidades vizinhas, o orçamento
de muitas cidades Desculpa, vizinhas. 200 milhões. De milhões. 200 milhões. mil, Porque Desculpa de humanas. Ah, tá bom. É milhões. O orçamento de Balneário Camboriú total muitas vezes de um município vizinho é o que tem os 25% obrigatórios para a educação no balneário. Ou seja, há dinheiro que precisa ser bem investido e é preciso que a gente invista mais na educação. Então, eu acredito que esta é a primeira premissa. Uma política de educação que ela não seja só de governo, mas seja do município, já está definida. Então, ela precisa ser executada. Ela precisa ser executada. Aquilo que o professor Marcos traz, e que a professora Fernanda traz, Maria Fernanda, porque eu tenho várias amigas professora Maria Fernanda, trazem, é o que deveria se debater nas formações, nas reuniões pedagógicas, porque os dados estão aí para nos ajudar a fazer a transformação. E a gente não utiliza o dado, quer inventar coisa aqui, ia colar, ou fazer formação para trazer um humorista, para botar dentro de uma igreja, sabe? É sobre isso que a gente precisa dialogar, porque, de novo, o projeto educativo que a gente vê nos últimos anos aí é do país, é da nossa região e é de Balneário Camboriú, é de dizer que a educação é cara. E a gente precisa entender que a educação é um direito, a duras penas conseguido, como um direito que a gente não pode abrir mão da escola pública. Um candidato no passado que falou isso, não falou? Um candidato falou que a educação é muito caro. cara. A educação é cara. Cara é a ignorância. E a ignorância que elege esse tipo de pessoas que acham que a educação custa caro. Então, por quê? Porque hoje a gente precisa, quando você não entende o sistema educativo, você não aplica da educação infantil ao ensino médio ou ao ensino superior, entender isso é fundamental. Porque a criança lá da educação infantil, quando ela tem uma escola de qualidade, ela já vem com um vocabulário melhorado, com uma relação interpessoal, com uma atividade neurocerebral vinculada aí, à experiência, à curiosidade, ao desejo, ao gostar de estar na escola. É uma criança que é cuidada na sua alimentação, nas suas vacinas. Vejam, Balneário Camboriú, só para a gente pensar nesse dado, é um dos piores índices em vacinação. Isso é falar sobre educação, é falar sobre ciência, é falar sobre um desmonte que a gente tem de coisas que foram muito caras ao longo da história para nós construirmos. Cultura que a gente não fala, né, E cultura. Parece que a escola está desligada da cultura, né? Isso, e aí quando a gente vai falar de exemplos, né, no mundo, de melhores dados, ou mesmo no Brasil, vamos pegar a Finlândia, que todo mundo fala, educação de primeiro mundo, investe em quê? Avaliação processual, investe em múltiplas linguagens, em tempos vinculados à arte, à cultura. E aqui hoje a gente tem uma censura clara sobre a cultura, sobre as múltiplas linguagens, e a gente tem um esvaziamento do fazer pedagógico, no sentido de cada professor entra lá, dá sua aulinha e vai embora. Então, isso que o Marcos estava dizendo do professor de matemática, uma conversa, que ela precisa ser dialogada com a escola inteira, com o município todo, né? Então, me parece que é a gente trazer para a responsabilidade o valor da educação. E o valor não retórico, é de investimento em uma cidade que pode. E que tem um quadro de professores altamente qualificados. E que precisa investir mais, porque também tem barrado a possibilidade de fazer mestrado, doutorado. Já pensou se a gente tivesse doutores todos na educação? Que diferença teria isso para os resultados? Na educação infantil, nos anos iniciais, prédios escolares da qualidade do que é vendido dos arranha-céus de Balneário Camboriú. Então, não é a gente sonhar e nem só reclamar. É fundamental para a sobrevivência, né, Hoje a gente tem que fazer um resgate, né, Marisa? Eu queria voltar a trabalhar na escola que eu trabalhava em 2008. Percebe? Eu nunca saí da unidade. Que é a mesma? Que é a mesma. Eu nunca prédio saí da unidade. é o mesmo. Eu queria voltar para aquela escola. A gente tem que fazer um resgate da educação de Balneário Camboriú. E aí, já que tu comentou da ignorância de alguns atores do Poder Legislativo aqui na cidade, eu preciso deixar claro, eu não estou pedindo
para a Secretaria de Educação, o pessoal fazer projeto para comprar material apostilado. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos experiências bem-sucedidas que dariam conta de fazer isso na rede. Um programa de livro didático nacional que precisa ser. Exatamente. Exato. E com o material que a gente mesmo desenvolve. Eu tenho um exemplo. A nossa normativa de avaliação, se ainda tem alguma coisa boa, ela aponta para uma avaliação interdisciplinar. Nós fazíamos isso no Nova Esperança, uma prova que a gente chamava de PINE, que era a prova interdisciplinar do Nova Esperança, em que todos os professores faziam questões de múltipla escolha de acordo com a carga horária de cada professor, e a gente fazia uma prova de 50 questões, mais ou menos ali no final do trimestre. Isso já fazia com que a gente se livrasse daquele papel de ter que fazer uma avaliação individual, sem consulta de todos os alunos. E naquela semana em que iria se aplicar essa avaliação, que a nota dessa avaliação ia para todas as disciplinas, que era uma avaliação interdisciplinar, naquela semana os professores trabalhavam só com revisão dos conteúdos que ia cair na prova. E essa prova já serviria de preparação para o SAEB, por exemplo. Só que não ia se focar somente em linguagem e matemática. Em todas as disciplinas. Sim. Então existem experiências na rede que a gente pode utilizar. A gente não precisa fazer um convênio com uma empresa privada. Nós temos muitas experiências boas na rede. Então procurem conversar com os profissionais da rede antes de tomar qualquer decisão. Eu acho que isso é muito importante mesmo, conversar. Mas você fez eu lembrar uma coisa na época do PENAIC, Marisa. Nós reunimos os professores do 1º ao 3º, e daí surgiu, também fizemos uma avaliação interdisciplinar com os professores, né, eles elaborando as questões, e foi colocada em toda a rede. Né? Foi um trabalho bonito feito pelos professores. Com o coletivo. E daí aquilo foi o pertencimento, né? A professora fez aquilo. Porque ela estava junto na construção. No processo. Né? E daí teve os resultados, a gente trabalhou em cima deles. A gente fazia visitas nas escolas, isso era muito importante. A gente ia visitar a professora, ajudar a passar uma manhã com ela, uma tarde, né? Usando os ensinamentos do programa. Gente, programa. Então, tá muito bom o assunto, mas olha lá, gente... Não, deixa eu me meter, que eu tenho que falar de visita. Tem uma coisa importante também que a gente falou de cultura. Céu, daqui a pouco o Sandro ele vai me bater? Olha lá, ó. O município de Balneário Camboriú não deixa a gente sair da escola com os alunos. Imagina, a gente tem uma dificuldade muito grande para aproveitar os bens culturais que tem na cidade, que seria aquário, roda gigante, a exposição da NASA. Tu pode sair, mas para te conseguir um ônibus, tu pena. E tu não pode sair do município. No passado eu podia levar meus alunos, eu estava trabalhando ali, estrutura interna da terra, eu levava meus alunos 6º ano nas grutas ali em Botuverá. Eu estava trabalhando alguma coisa. Hoje nós temos um projeto de cultura oceânica. Eu não consigo levar meu aluno para a praia, não posso levar ali no Museu Oceanográfico da Univale. Que cultura oceânica é essa? Professor Marcos. Quando vem, daí é uma quantidade X de você passeios pode pedir, por escola. Daí às vezes não isso, a gente fica todos, brigando né? entre a gente para ver quem vai conseguir. Não briguem. A gente vai ter que resolver isso, e penso que o passo é diálogo. É escutar e é tentar estabelecer essa cultura de conversar. Gente, a conversa necessária, boa, mas eu agradeço demais a professora Marisa, a professora Fernanda, professor Marcos, por dividirem e compartilhar os conhecimentos de vocês conosco. E a você, ouvinte, que está aqui conosco até agora. Né? Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem, para depois eu me despedir do povo que está nos ouvindo. Marcos? Já falei demais, eu só vou dar tchau, gente. Muito obrigado. Agradecer e parabenizar a ProABC, que tem revolucionado o diálogo e trazido as questões da educação de forma tão bonita e responsável, eu diria, né? Acho que, como Paulo Freire, sempre nosso grande mestre, nos ensina, né? A educação não pode fugir da boniteza, da responsabilidade que ela é e do compromisso que a gente tem uma formação crítica e que busca a transformação da sociedade. E nenhuma cidade, e Balneário Camboriú, que essa bela cidade, pode se considerar um modelo, né, para o mundo ou para o país de pujança, se ela não olhar para a qualidade da educação, porque o bem mais precioso é a gente que a gente tem, os meninos e meninas, os professores e a educação. Então, parabenizar vocês por nos provocarem a isso e que a gente possa, com seriedade, ter mais diálogos e com certeza problematizar e buscar investimentos de fato para que essa beleza toda possa ser espraiada nessa bela
nessa bela cidade. Assim será. Fê? Bem, agradecer, né? Fico super feliz de estar aqui representando os professores da rede, né? Espero que eu tenha contribuído bastante e que nós temos profissionais maravilhosos e que temos que a Secretaria de Educação, a nossa prefeita, olhe com os bons olhos o nosso trabalho e que invista em nós, em formação, em infraestrutura para as nossas escolas, porque bons profissionais a gente tem, então que dê ferramentas para a gente trabalhar, né? E que a ferramenta melhor que a gente tem é o nosso aluno, que vai sair de lá bem, com aprendizado em dia e sem defasagem. E daí o IDEB vai estar com uma nota lá em cima, com certeza. Exatamente, arranha-céu. Obrigada a você. Você que está aí, que nos ouviu, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. A luta por uma educação pública e de qualidade que respeite nossos professores, estudantes e família continua e é essencial. Sigam a ProABC nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal, gente, é de graça. Ajuda aí, clica aqui embaixo no negocinho, clica ali, ó. Acompanhe o nosso trabalho e, se puderem, se associem. Vamos fortalecer a nossa luta juntos e juntas. Até o próximo episódio. E se você ficou até aqui, escreve aqui embaixo IDEB. A gente vai saber que ficou bom até o final. Obrigada, tá? Beijo, vem com a gente.